tão alta como a lua. Hey, hey! Olá, boa noite. Meu nome é Graziele e hoje estou eu aqui com minhas colegas Bruna Rayane, Bruna Vitória e Fernanda para debater um pouco sobre o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança. E já de início, começo falando sobre o prólogo, aonde ele diz que está deitado, mas não está dormindo, imaginando o que ele poderia fazer quando ele fosse adulto, o que ele compraria, uma casa, iria ter um jardim, ler vários livros. E a gente sabe que não é assim. Quando eu era criança, eu fazia muitos planos. Eu achava que quando eu completasse a maioridade, eu teria tudo, que seria um sonho para mim. Eu seria liberta para fazer todas as minhas vontades. E quando a gente completa a maioridade, se vai a nossa ingenuidade, se vai tudo, a gente não pode mais brincar, a gente infelizmente não tem tempo para nada. Mas quando a gente é jovem, a gente é criança, a gente acredita sim que quando a gente completar a maioridade, a gente terá tempo para tudo. Eu concordo, Grazi. Até mesmo quando os nossos pais pedem pra gente tirar uma nota boa, pedem pra gente se comportar em tal lugar, a gente acha que isso é uma baboseira, mas a gente só entende quando a gente realmente cresce. E esse é o mínimo para estar na sociedade, a educação, né? Legal quando ele toca no fato se ele vai ter filhos, se vai ter só menina, se vai ter só menino, se eles vão obedecer ou não. Ele pré-julga diversos fatores e isso não deveria ser uma preocupação, né? Estamos falando de vida. Para mim, o ponto auge é quando ele diz assim: pensei, tanto pensei que acabei me tornando adulto. Se pararmos para pensar, é isso mesmo. A gente pensa, deixa de curtir a nossa infância, adolescência, juventude, tentando chegar na fase adulta. Pensamos que teremos tudo, que ali é o auge. Mas quando criança, que temos nossos pais do nosso lado, nos apoiando, ajudando a tomar as decisões e mostrando o lado correto da vida. E é isso. Quando somos crianças, queremos ser adultos. Quando adultos, queremos voltar a ser crianças. Assim como elas olham para o mundo com mais atenção aos detalhes. Como, por exemplo, em uma parte do livro, ele vê um cavalo com uma carreta e se importa se o cavalo consegue ou não sair do lugar. E ali ele fica observando, inclusive pensa: será que se eu fosse um adulto, eu me importaria com isso? Sim, muito bacana a preocupação dele como criança quando um amigo dele pega o dever dele para copiar e ele fica com medo da professora brigar. Se pararmos para pensar, todos nós temos problemas, adultos, crianças, só que com intensidades diferentes. Quem é aqui que nunca teve medo de ir à diretoria? É incrível como ele relata no livro, na hora do intervalo ele sair correndo, escutando um zumbido no ouvido. Como é gostoso correr e brincar. Quando nós somos adultos, não temos tempo para nos divertir, correr, brincar com os nossos amigos. Ser criança é tão bom, consigo me lembrar quando eu tinha 9 anos. Eu consigo me lembrar quando eu ficava correndo na quadra da escola com os meus amigos. Pois é, mas mudando de assunto, acho que é essencial quando ele diz que as pessoas acham que apenas crianças precisam dos pais. Mas na realidade não é bem assim, né? Porque quando a gente vai crescendo, parece que a gente precisa ainda mais dos nossos pais ao nosso lado, tanto nas nossas conquistas quanto nos nossos momentos difíceis. O que o livro tenta mostrar é que as crianças não têm maldade alguma, e para que a gente possa compreendê-las, precisamos pensar igual a elas, olhar o mundo com mais delicadeza, calma e leveza. E as crianças também têm dificuldade de assumir a culpa em algumas situações, né? É difícil para elas entenderem que elas também erram. Sem contar a competitividade deles, né? É um absurdo. Eles se sentem muito bem quando vencem algum jogo, alguma atividade. Isso faz eles se sentirem felizes. Quando eu era criança, eu também gostava muito de ganhar, mas hoje eu sei como é importante a gente saber perder, aceitar certas derrotas, e as crianças também precisam entender as frustrações. E eu notei que tem uma parte do livro bem legal, onde eles mostram como as crianças também se chateiam com alguns comentários dos amigos, na parte em que o Miguel fica chateado quando zombam dele. Exatamente. As crianças nessa idade entendem que não é certo serem zombadas e humilhadas, mesmo que de brincadeira. Pois é, eles sabem se devem ser respeitados ou não. E você notou como é mostrada a inocência deles, na parte onde o zelador os encontra na escada? Já logo ficam assustados, provavelmente imaginando que o zelador ia falar para os pais deles que eles estavam fumando, e eles nem estavam.
As crianças às vezes só precisam ser acolhidas e sentir que entendemos elas. Eu também queria citar quando ele fala sobre a neve. É muito real o que ele diz, né? Ele diz que quando os adultos veem a neve, pensam direto na meleca que vai fazer, no frio que vão sentir, nos sapatos úmidos. Mas as crianças não, elas pensam direto na diversão. Tem uma parte do livro que fala bem assim: temos medos não só de adultos, temos medo dos colegas, daqueles que não querem entendimento nem ordem. E realmente, temos medos de dizer algo, temos medos de falar algo, alguma coisa que possa nos comprometer, mas precisamos entender que a gente precisa se arriscar. E apesar de ser um livro inicialmente classificado como um livro para pedagogos, a obra é capaz de cativar a qualquer um. Afinal, todos nós já fomos criança e um dia sentimos falta de pelo menos alguma coisa da nossa infância e esquecemos como é ser e pensar como uma criança. Acho incrível, tanto para a criança quanto para o jovem. Bom, gente, esse foi o nosso podcast Lua, foi os nossos comentários sobre o livro Como Voltar a Ser Criança. Obrigado por assistirem até aqui e até uma próxima. Tchau!